Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu no canal. Se puder, se inscreva, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like. Não gostou? Dislike, faz parte. E se puder comentar um bom dia, boa tarde ou boa noite, até isso é muito importante aqui pra gente. E também o que vocês estão achando dessas articulações que eu vou falar aqui neste vídeo. No dia 3/11, uma notícia um pouquinho antiga, tem 10 dias, mas que dá pra gente refletir. Eu tentei achar alguma coisa nova para trazer para vocês aqui, relacionado ao que Milena Lopes disse na rádio CBN, sobre a rede estar se articulando para fortalecer a sua bancada de deputados lá na Câmara em 2022, e nesse planejamento existe um namoro com 3 políticos de outros partidos. São eles Reginaldo Veras, que é deputado distrital do PDT, Túlio Gadelha, deputado federal do PDT, e também Célio Studart, que é deputado federal do PV, além de lançar Heloísa Helena. Vamos tratar um pouco de cada um dos casos aqui. Bom, sobre Heloísa Helena, que já concorreu inclusive à presidência da República, ficando em 3º lugar em 2006, já foi senadora. Ela hoje não tem mandato, ela trabalha no Senado com Randolfo Rodrigues, portanto ela está lá em Brasília. E inclusive foi dito aqui na CBN que a rede estuda lançá-la deputada federal pelo Distrito Federal e não por Alagoas. A gente sabe que em Alagoas ela vem tendo dificuldades nas últimas eleições. Ela, enfim, passou por um processo de fritura no estado, tendo que enfrentar interesses os mais diversos. Num estado, por exemplo, em que o PT, que tem ali, digamos assim, uma grande popularidade, preferiu muitas vezes ficar ao lado de Collor, de Renan Calheiros, contra Heloísa Helena. Meus amigos, eu já vi ela falando isso em algumas entrevistas, é realmente chocante. E a gente vai observar então qual vai ser o movimento que farão com ela. Eu digo aqui para vocês que a minha torcida é para que ela seja eleita deputada federal. Se for por Alagoas, ok. Se for pelo Distrito Federal, ok. Enfim, eu torço para que ela tenha mandato. Então vamos aguardar se isso aqui vai se concretizar. E eu, repito, torço muito quando eu vejo Arthur Lira, presidente da Câmara de Alagoas, e vejo Heloísa Helena sem mandato. Eu falo, meu Deus do céu, a gente precisa realmente conscientizar as pessoas em relação à atuação de Heloísa Helena e também a essa atuação nefasta de Arthur Lira. E os outros 3 nomes que não fazem parte da rede, porque Heloísa Helena é porta-voz da rede, vale destacar algo que eu não falei antes. A Milena disse que existe um namoro da rede com esses 3 nomes, então não existe nada oficializado ainda. Inclusive eu pesquisei aqui, do dia 3 para cá não tem nada de novo, pelo menos nas pesquisas que eu fiz. Então, Reginaldo Veras, que é deputado distrital pelo PDT, foi muito elogiado por Carlos Lupe quando fez a viagem pelo Brasil, falando de vários estados. Eu até citei o Reginaldo Veras como uma das apostas do PDT para aumentar a sua bancada na Câmara dos Deputados. Então, com o nome de Reginaldo Veras, o outro nome do PDT, muitos já davam como certa a saída dele do partido. Mas isso ficou meio que em dúvida quando ele fez um post, quando ele se posicionou contra a PEC do calote no segundo turno e disse que o posicionamento do PDT nesse segundo turno poderia sim influenciar na saída de 3 nomes dele, da Duda Salabert, que é de Minas Gerais, e também do Goura, que é do Paraná. Quando eu vi isso, eu pensei, puxa, mas o Túlio para mim já dera meio que carta fora do baralho do PDT. Na medida em que ele coloca que isso seria uma condição, pode ser uma pressão? Pode, mas pode significar também que existe uma possibilidade dele continuar no PDT. Sobretudo depois que o partido conseguiu reverter os votos favoráveis no primeiro turno, à exceção de um, da Silvia Cristina, porque os outros 4 já são de deputados que estão fora, estão na legenda, alguns em processo com liminar na justiça, outro já palavrado que vai sair do partido na janela partidária. Então, voto realmente que não foi convertido foi um, da Silvia Cristina. Inclusive o próprio Túlio disse que seriam 10 votos, que foi realmente aquilo que aconteceu. E a situação do Túlio lá em Pernambuco não é tão simples de sair do PDT para ir para um outro partido que tem uma estrutura interessante, porque o PSB, que seria um possível partido para ele, é justamente alvo de críticas dele, que colaborou, digamos, nesse estremecimento da relação dele com o PDT, que em 2020 apoiou João Campos. Enquanto ele, Túlio, mesmo sendo do PDT, não seguiu o partido e apoiou abertamente Marília Reis do PT. Aí alguém pode pensar, William, então vai para o PT. Só que o PT em 2022, tudo indica, né, os sinais que nós temos neste momento, e pode mudar, é de que estará lá no estado com o PSB.
E aí ficaria meio complicado, né? Ele sai do PDT por conta da proximidade que teve com o PSB em 2020 e vai para o PT, que tudo indica terá essa proximidade com o PSB em 2022. E vamos aguardar e ver, essa relação PSB-PT não está tão consolidada assim. Alguns estados têm embrólios difíceis de serem superados, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E um outro nome, Célio Studart, que é deputado federal pelo PV, lá do estado do Ceará. Foi outro nome especulado na CBN, considerado então que existe um namoro da rede com ele. Eu particularmente torço para que a Rede Sustentabilidade tenha um plano muito bom para que amplie, né, e consiga superar a cláusula de barreira em 2022. Hoje ela só tem uma deputada, a deputada Joênia. Nas eleições de 2022, para superar a cláusula de barreira, o partido terá que ter 2% dos votos válidos ou eleger pelo menos 11 deputados federais, mas não pode ser tudo no estado só. Tem que ser distribuídos em 9 estados. Então vai ter que ter um planejamento e em 2022 a gente vai observar, acredito que nomes mais conhecidos, pessoas mais famosas, que são mais conhecidas também em redes sociais, enfim, que consigam falar com o grande público fora dessa estrutura mais convencional do corpo a corpo. Então, muitos cientistas políticos apontam que 2022 será um ano em que nós teremos, enfim, nomes mais famosos, talvez mais artistas, influenciadores digitais. E o PDT é um partido que, acredito, não corre risco de ficar na cláusula de barreira. Ficou longe em 2018, quando elegeu quase 30 deputados federais. Alguns já saíram, outros estão de saída. E eu acho e espero que o PDT também tenha um planejamento meio que para preencher a lacuna deixada por estes que estão ou que já saíram do partido. Por exemplo, Subtenente Gonzaga é um que votou a favor da PEC e que já palavrou que vai sair na janela partidária. Por isso que nem se contava com o voto dele contrário à PEC do calote. Ele é de Minas Gerais. Minas Gerais, que tem Duda Salabert, que foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, que ela é cotada para deputada federal e também pode ser que ela se lance ao Senado e ela aparece nas pesquisas até como candidata ao governo do estado. A gente sabe que em Minas tudo indica terá uma polarização entre Romeu Zema, atual governador, Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, e dependendo da situação que tiver ali do Calil nas pesquisas, pode ser que o PSD mantenha ele como prefeito e pegue, por exemplo, Rodrigo Pacheco, que hoje aparece como candidato à presidência, mas que pode tentar o governo do estado, perdendo para Zema, que hoje aparece bem melhor nas pesquisas, mas pode mudar tranquilamente isso até lá. O Rodrigo Pacheco voltaria para o seu mandato de senador. Então seria uma estratégia mais segura para o PSD não arriscar ficar sem a prefeitura e eventualmente perder aqui no estado. Vamos aguardar e ver também como que o PDT vai se posicionar aqui em Minas Gerais. Eu estou falando aqui porque eu sou de Uberlândia, né? Outro nome que está aí, que realmente com liminar na justiça, Marlon Santos, do Rio Grande do Sul. Lá a aposta é no nome de Juliana Brizola. Lembrando que lá também tem Pompeu de Matos, enfim, que já é deputado federal, mas Juliana Brizola é deputada estadual e a aposta lá é que ela vá para Brasília entrar aqui nesse espaço deixado pelo Marlon Santos. Um outro nome que também está de saída, esse aqui, bolsonarista, Alex Santana, da Bahia, mas sinceramente não sei, enfim, nas pesquisas que eu fiz, não vi nenhum trabalho por enquanto feito para substituir. Talvez exista e só não foi ainda noticiado. Um outro nome que também está com liminar na justiça, está saindo do partido, é Flávio Nogueira, que é do Piauí. E lá, para quem quiser realmente votar em alguém que abraça o projeto do Ciro, que divulga o seu nome, enfim, que está viajando, inclusive ajudando a espalhar embaixadas do Agora é Ciro, é o nome de Amanda Costa. Então, vale a pena ficar de olho no nome dela aí. E nós temos dois que já saíram do partido, Gil Cutrim, que é do Maranhão. No estado de São Paulo tem um nome que se movimenta muito bem, tem aparecido em vários encontros, enfim, que é o presidente estadual do partido lá, que é o Antônio Neto. Bom, e vamos aguardar e torcer para que o PDT e a rede consigam, enfim, montar um planejamento muito interessante para ampliar as suas bancadas no Congresso, seja na Câmara dos Deputados e também no Senado. E há a possibilidade da rede apoiar a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Se isso acontecer, eu acho que é super importante para os dois lados. Eu acho que a rede ganha tendo Ciro Gomes ao lado de alguns nomes aí, e também é uma aliança, porque em termos ideológicos há muita semelhança entre os dois partidos e entre as figuras principais dos dois. No caso do PDT, Ciro Gomes, obviamente, e no caso da rede, Marina Silva, Heloísa Helena,
Randolfo Rodrigues, que muitos dizem que está de saída do partido, mas há quem diga que ele vai ficar. Senador Contarato, Fabiano Contarato, que está na rede, mas esse sim já deu declarações que pode sair. Inclusive, uma das possibilidades é a ida dele para o PDT. Então a gente tem que aguardar e ver como ficarão essas costuras, essas articulações daqui até abril, quando aí todo mundo que quiser se candidatar tem que estar filiado a um partido. Dali para frente não aceitam mais mudanças. É realmente só a formalização das alianças que devem se concretizar em julho para as eleições de outubro. Bom, meus amigos, vamos ficar atentos se esse namoro da rede com esses 3 políticos de outros partidos se concretize e se Heloísa Helena realmente saia candidata a deputada federal, seja por Alagoas, seja pelo Distrito Federal, terá o meu respeito, a minha empolgação, porque Heloísa Helena é um nome extremamente necessário no debate. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.